terceiro vídeo da série sobre fertilidade feminina. Vou explicar aqui como a mulher reconhece o período em que ela está fértil. Casais que estão tentando engravidar precisam saber disso porque a chance de gravidez acontece num período bem pequeno, cerca de 3 a 4 dias do ciclo. Então, tem que saber identificar esses dias, porque é nessa hora que precisa mandar ver. A coisa mais básica sobre isso é que as mulheres precisam ter ciclos regulares para estarem férteis. O que é um ciclo regular? É que tem um intervalo mais ou menos fixo, que para a maioria das mulheres é em torno de uns 28 dias, mas pode ser um pouco menos, um pouco mais. Isso pode variar bastante entre as mulheres. Porém, o que é anormal é aquela mulher que nunca sabe quando vai ficar menstruada, como por exemplo na síndrome de ovários policísticos, que é a causa mais comum disso, fica muitos meses sem menstruar, essa paciente precisa de outro tratamento, não tem a ver com isso. Mas é importante saber que o fator número 1 é a regularidade do ciclo. O que eu recomendo, porque todo mundo hoje em dia tem algum smartphone, aplicativos, tem vários para isso, tá? Não vou citar nenhum. Então a mulher coloca lá, no dia que ela menstruou, no dia que terminou o último dia de sangramento, isso todos os meses, e o aplicativo vai identificando o seu padrão do ciclo e vai também te ajudando a identificar esses dias mais férteis. E se você tem um ciclo regular, o aplicativo depois de uns 2 a 3 meses já vai começar a identificar bem o seu padrão e a maioria deles já coloca corretamente aquela semana fértil, que eu vou explicar aqui também um pouco mais. Qual é o período fértil? Pessoal, a maioria das mulheres sabe, é o meio do ciclo, é o período intermenstrual. Então, para a mulher que tem o ciclo médio de 28 dias, a ovulação dela, que é o período fértil, costuma acontecer lá pelo 14º dia, mais ou menos. Mas isso também pode variar um pouco para mais ou para menos dentro dessa faixa. Por isso a gente fala em semana fértil, tá? A gente pega mais ou menos o ciclo da mulher, divide aproximadamente no meio, considera uns 3 dias para mais e para menos. Na média, aquele deve ser o período fértil, mas tem formas de sofisticar isso um pouco mais. Os sinais da ovulação que algumas mulheres percebem, porém nem todas, tá? Algumas mulheres passam por esse período sem sentir absolutamente nada. O que são os sinais mais comuns? O mais comum é a alteração do muco. A mulher, quando está fértil, costuma perceber um corrimento, um aumento do muco da secreção vaginal, que costuma ser uma secreção mais abundante e transparente, pegajosa, com aspecto de clara de ovo, tá? Isso costuma ficar naqueles dias do período fértil, não só no dia de ovulação. E algumas mulheres também costumam ter uma cólicazinha, às vezes elas até conseguem identificar o lado, que sabe que ovulou do lado direito, do lado esquerdo, mas não dá para esperar isso. Muitas mulheres não têm nenhum sintoma. A terceira coisa que aí sim dá para sofisticar bastante, identificar exatamente os seus dias mais férteis, são os chamados testes de ovulação ou testes de fertilidade, que atualmente a gente encontra aqui para comprar nas farmácias, tem várias marcas, e eles, de modo geral, são bem precisos e úteis, principalmente para a mulher que tem o ciclo normal, regular, porém nos extremos, ou seja, aquela mulher que tem um ciclo muito curto ou que tem um ciclo mais longo, de 34, 35 dias, porque nesses casos é comum que a ovulação não aconteça exatamente no meio. E como funciona esse teste de fertilidade? Ele, pessoal, identifica o hormônio que vai desencadear a ovulação, que é um hormônio chamado LH, que é um dos 4 hormônios principais que está envolvido na regulação do ciclo menstrual da mulher. Então, se a gente colocar em um gráfico aqui os dias do ciclo, ou seja, o dia 1 é aquele primeiro dia o que a mulher menstrua, né? A data da última menstruação. A maioria das mulheres vai terminar o período menstrual ali mais ou menos no dia 5 a 7 dias aproximadamente. Vamos colocar aqui o meio do ciclo, mais ou menos o dia 14, e o final de uma mulher média que tem um ciclo de uns 28 dias. Se a gente colocar aqui o nível de LH, como se comporta esse hormônio? Ele fica baixo durante todo o período menstrual e ele atinge um pico próximo da ovulação. Ele sobe bastante, depois volta a cair até o final. Quando acontece o pico do LH, depois de mais ou menos 12 a 24 horas, acontece a ovulação. Como ele deve ser feito então? A mulher é instruída a começar o teste mais ou menos alguns dias antes
do provável período fértil dela. Ou seja, lá pelo dia 10, 11 do ciclo mais ou menos, se recomenda que todos os dias no mesmo horário, geralmente de manhã na primeira urina, ela faça o teste de fertilidade. Então aqui no dia 10, aqui o teste vai dar negativo, no dia seguinte vai dar negativo, no dia seguinte deu positivo. O que significa então o teste de fertilidade positivo? Que o seu LH está subindo. Ou seja, que você deve estar para ovular dentro de 1 a 2 dias aproximadamente. Essa é a explicação do que está escrito na embalagem, tá, pessoal? E aí, somando isso a um outro conceito importante, que é o de que os dias mais férteis para o casal ter relação são os dias que antecedem a ovulação. Por quê? O óvulo é muito fugaz. Uma vez que a mulher ovulou, ele dura um dia no máximo e degenera, 12 a 24 horas. E já o espermatozoide é muito mais resistente. Lá no organismo da mulher ele dura em torno de 3, 4, talvez até uns 5 dias. Então, para a mulher engravidar, o ideal é que quando ela ovular, o espermatozoide já esteja lá esperando. Por isso que na prática, se a mulher estiver fazendo o teste de ovulação de fertilidade, o dia que o teste deu positivo, está indicando que ela deve estar para ovular ali no dia seguinte ou no outro. Então se tiver que escolher um dia no mês para ter relação, é aquele dia. E é importante lembrar também que se ela fez o teste aqui e já deu positivo, nem precisa fazer nos dias seguintes, porque já indica que o hormônio está subindo e que ela vai ovular nos próximos dias. Isso é importante especialmente para as mulheres que estão tendo dificuldade para engravidar, porque nem todas leem o livro e ovulam certinho no meio. Algumas mulheres podem ovular um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, e o teste de fertilidade ajuda a identificar o seu padrão menstrual. Fazendo ali por pelo menos uns 3, 4 meses, esse dia da ovulação tende a se repetir. Espero que tenha ficado claro, apesar da minha bagunça, da minha letra ruim, mas acho que deu para entender o conceito principal, saber que são poucos dias de chance real de gravidez durante o ciclo. É muito importante que o casal identifique, reconheça isso e treine bastante, porque como eu falei no último vídeo, por incrível que pareça, não é fácil engravidar. Semana que vem vou falar o último vídeo dessa pequena série sobre congelamento de óvulos. Um abraço, até a semana que vem.